Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vini Duran e tá começando mais um Toalhas e Spoilers. E bora falar um pouco sobre o universo da Terra-média, falar um pouco sobre Senhor dos Anéis e tudo que vai vir na Amazon e a Warner também fazendo novos filmes. Então, bora pra vinheta e vamos falar sobre isso. Bom, a gente está num momento que tem muitas produções aí de Senhor dos Anéis sobre, não só Senhor dos Anéis, mas a Terra-média sendo feito. A gente já veio com 2 temporadas da Amazon de Anéis do Poder. Veio a Guerra dos Rohirrim, que foi um anime que foi muito legal, muito bem feito, que a Warner produziu. E a Warner anunciou pelo menos já mais um filme confirmado, né? O Andy Serkis vai dirigir A Caçada de Gollum. E tem mais um filme sendo feito e ainda ninguém, assim, falou exatamente qual vai ser esse filme. Bora falar o que cada estúdio pode fazer, qual é o conteúdo que eles têm em mãos para poder fazer essas produções. A gente sabe o quanto a família do Tolkien, ela preserva esse legado, ela não gosta muito de adaptações. O Tolkien não gostava muito de adaptações, ele não gosta nem muito de alegorias sobre a história dele, né? Então ele sempre criticou muito isso. Porém, ele como um professor universitário, corrigindo mestrados, doutorados e tudo mais, não ganhava muito bem naquela Inglaterra dos anos 50, então ele vendeu aí os direitos do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Então é exatamente isso que a gente tem. Hobbit e Senhor dos Anéis, é tudo que os estúdios têm para produzir. Muita gente fala assim, mas a Amazon tá falando da Segunda Era, falou um pouco da Primeira Era, por que não utiliza o Silmarillion para falar? Porque eles não podem. Né? Não pode fazer nenhuma referência a nada que esteja exclusiva do Silmarillion. O que eles podem fazer é tudo que está dentro do Senhor dos Anéis e dos Hobbits. E o que tem dentro do Senhor dos Anéis e dos Hobbits da Segunda Era? Tudo aquilo que os personagens comentam, tudo aquilo que eles contam de história sobre essa era e também as coisas que estão nos apêndices do Senhor dos Anéis, e também tem um pouco na introdução ali do Senhor dos Anéis, o Tolkien colocou bastante coisa. Então, assim, tudo que os estúdios podem utilizar tá dentro do Senhor dos Anéis. Então, assim, não é uma gama muito grande de histórias, de contos e de coisas que eles têm. E quando eles querem utilizar, às vezes, algum nome de algum personagem que é desse universo da Terra-média, ou algo que está dentro, exclusivo do Silmarillion, Contos Inacabados, como nos grandes contos como Beren e Lúthien, ou, por exemplo, a Queda de Númenor, né? Eles têm que pedir essa autorização à família do Tolkien, né? Com a Tolkien State. Eles vão ali e autorizam ou não autorizam a utilização disso. Mas não se pode utilizar a obra do Silmarillion para poder fazer algo. Então, por isso que muitas vezes o que a gente vê na série Anéis de Poder, principalmente, é essa falta de coisas, esse preenchimento que tem, porque tem muito pouco sobre a Segunda Era. O Conto dos Anos é muito, sabe, são tópicos só que o Tolkien pôs ali pra gente ter o gostinho. Então, assim, os produtores, eu entendo que eles estão, às vezes até assim, amarrados em certas coisas, né? Muita gente brinca, tudo que eles querem fazer tem que consultar advogados primeiro, né? Os roteiristas falam com showrunners, os showrunners falam com os advogados ali, então sempre tem que ter essa, né, monte de gente, esse monte de dedo aí para poder fazer a história acontecer. Mas particularmente eu tô gostando, acho que vai para um caminho bom, esperava mais, mas eu tô gostando sim de Anéis de Poder, e uma hora a gente pode falar até um pouco mais sobre a produção e essas diferenças que tem dos livros e tudo mais. Mas também a gente tem a Warner, que já veio com, né, lá a trilogia Senhor dos Anéis, que foi um dos maiores sucessos da história do cinema, um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme de fantasia a ganhar o Oscar de melhor filme e tantos prêmios, recordista, 11 prêmios, né? Retorno do Rei teve 11 prêmios do Oscar, a franquia inteira teve 17 prêmios, sem contar tantos outros como Globo de Ouro e tantos mais. E aí depois, né, a Warner trouxe o Hobbit pra gente, e com esse sucesso e a Warner precisando cada vez mais e mais
ter franquias, né? Porque hoje tudo meio que baseado em franquia, às vezes até enche o saco. Tanta franquia, reboot, remake que tá vindo. Então o Denis tá aqui atrás da cara assim, Pois é, né? Pois é. Então vem muito dessas coisas. A Warner precisa fazer dinheiro e ela tem essa propriedade que é Senhor dos Anéis, que é um dos livros mais lidos da história, e vão fazer mais filmes. E aí que é o cerne da questão. A Amazon tá fazendo as séries e a Warner tá fazendo os filmes. Por que a Amazon não faz filmes? Ou a Warner quer fazer uma franquia? Faz uma série, como ela tá fazendo ali vamos dizer, do outro bruxo ali, sabe? Pra gente não falar daquela que não pode ser nominada. É porque a Warner não pode fazer séries. Os contratos que eles têm com a Tolkien State, ou né, com a empresa que é detetora dos direitos, né, que comprou lá atrás. Nos últimos anos teve ali uma venda de direitos, uma outra empresa, tudo, mas não necessariamente está com a família do Tolkien. O que o Tolkien autorizou, que é o que está com a Warner, é para fazer filmes. A Warner, se ela quisesse fazer séries, ela não pode, ela não tem o direito. Ela tem o direito de fazer filmes e comercializar merchandising e tudo mais sobre isso. Eles conseguiram uma autorização para fazer jogos também, desde que não seja exatamente o cerne da história, por isso a gente tem Shadow of Mordor e alguns outros jogos aí, mas ela não pode fazer séries. A Amazon conseguiu o direito de fazer séries, né? E somente séries. Então a Amazon está aí planejando 5 temporadas de Anéis de Poder e tem mais algumas aí spin-offs que eles estão querendo fazer. Não foi muito bem anunciado ainda quais são os planos futuros. Mas a Warner veio com mais um filme que é A Caçada do Gollum. What did you say? É um filme que já está confirmado. Andy Serkis vem na direção. O produtor executivo vai ser o Peter Jackson. Então vamos dizer, o cara que criou para o cinema, né, toda aquela identidade para o cinema. O Peter Jackson está de volta, mas como produtor executivo. E os roteiristas, né, Fran Walsh e Philippa Boyens, que fizeram O Senhor dos Anéis, O Hobbit com o Peter Jackson, voltam para fazer o roteiro. A Philippa Boyens, ela dá mais declaração. A Fran Walsh, que também é esposa, né, do Peter Jackson, ela não gosta muito de aparecer, nada, mas a Philippa Boyens, ela que é a porta-voz aí das roteiristas, ela já falou que está trabalhando num outro projeto também, mas ela não pode falar. É da Terra-média, talvez tenha a ver com Gandalf, né? Então assim, a gente não sabe direito o que vai ser, mas a Caçada do Gollum a gente já pode ter algumas ideias do que pode ser. A Caçada do Gollum, para quem não sabe, quem não leu os livros, aliás, está perdendo tempo, leiam, O Senhor dos Anéis é maravilhoso. O início é um pouco travado, mas depois vai bem. Começa pelo Hobbit. Uma hora também a gente pode fazer um vídeo falando sobre a ordem de leitura e a minha ordem de leitura, o jeito que eu gosto de ler O Senhor dos Anéis. Mas a Caçada de Gollum tá dentro do Senhor dos Anéis. É um período ali que o Gandalf está tentando saber o que é aquele anel do Bilbo. Então ele pede ajuda pro Aragorn. Ali começa a amizade do Gandalf e do Aragorn. Então é um período bem grande de tempo. A gente sabe que o Peter Jackson precisou reduzir muito, né, desse período por uma questão de urgência e tudo mais, então ele precisou reduzir esse tempo, mas desde que o Bilbo parte para a aventura, para a última aventura dele, e o Gandalf sai para descobrir o que é o anel, o Frodo ficou ali esperando 17 anos. E o Peter Jackson reduziu isso, então esse entretempo que o Gandalf sai para descobrir, provavelmente é isso que o filme vai falar. O filme vai falar das andanças do Gollum, que sai lá das montanhas nevoentas, passa pela Treva Mata, passa por Lothlórien, chega até Mordor, entendeu? Lá ele é preso pelo Sauron, ele é torturado pelo Sauron. Uma coisa legal é que o Gollum chega a confidenciar pro Gandalf, uma hora que eles conseguem pegar o Gandalf, que ele viu o Sauron, ele viu a mão faltando um dedo. Então isso vão ser coisas muito legais pra gente ver, porque durante a trilogia, né, do Senhor dos Anéis, principalmente no Hobbit, tem ali o Necromancer, mas a gente não viu o Sauron em forma, né? E a gente sabe que ele sim tinha uma forma. Apesar dele ficar escondido, ele não tinha tanto poder, ele tinha uma forma sim.
Mas o Peter Jackson optou por utilizar o olho, para utilizar aquela coisa mais sombria do Sauron, assim, um mal, né, entre um mal ali que ninguém vê, assim, mais uma questão de o anel ser a maldade do Sauron. Então a gente deve ver um pouco disso. O Ian McKellen, nesses últimos tempos, aí deu com a boca nos dentes. Eu não sei se ele foi autorizado, se foi uma estratégia para dar mais informação ao público ou se realmente ele confundiu. Porque às vezes a gente sabe, né? Velho às vezes solta mesmo, né? Ele falou que tá no filme. Quer dizer, ele disse que vai ter o filme, que as filmagens começam em breve e que vai ter Gandalf e Frodo. Well, I hear there's going to be another movie set in Middle-earth. And it's going to start filming in May. It's going to be directed by Gollum, and it's all about Gollum. But I'll tell you two secrets about the casting. There's a character in the movie called Frodo. He's making news right now. And there's another character called Gandalf. And apart from that, my lips are sealed. Todo mundo já meio que falou, o Gandalf e o Frodo vão estar no filme. O Gandalf era a gente tinha certeza que estaria no filme. O Aragorn também, eu tenho certeza que ele vai estar. Resta saber se vai ser o Viggo Mortensen ou não. Ele disse que topa fazer se o roteiro for bom, mas também tem a questão da idade, né? Hoje ele já tem 66 anos, já deu uma boa envelhecida. Então, né, a gente não sabe exatamente quando esse vídeo for ao ar. Pode ser que já tenha atualizações. Então, se tiver alguma atualização, eu vou colocar aqui. Se não, a gente continua daqui mesmo. Ou coloca vocês aí, se vocês souberem de alguma coisa, botem aí nos comentários, né? Põe nos comentários, é isso aí. Outro ator que pode ser que esteja pelo fato do Gollum ter ficado preso em Treva Mata. Aliás, assim, Treva Mata é o nome da nova tradução, né, da Floresta das Trevas, né, Mirkwood, onde vive Thranduil e o Legolas, né, o Thranduil é o pai do Legolas. Então, assim, é um nome que está nas novas traduções. Pra gente que leu lá atrás, era um outro nome, algumas palavrinhas aí mudaram, se adequaram mais ao guia do Tolkien. Então, o Gollum passa pela Treva Mata, ele é preso pelos elfos por um tempo, ele faz muitas maldades por ali. Então, assim, a gente ter o Legolas seria natural, né? Porém, o Orlando Bloom falou que ele gostaria de voltar a fazer o Legolas se ele pudesse ter a aparência do Legolas dos filmes. E aí ele sugeriu uma coisa que o Denis com certeza vai ficar muito feliz, que é a utilização da inteligência artificial para rejuvenescer ele, né? Essa família de Orlando Bloom e Katy Perry tá, em decadência. Eu acho que eles estão separados. Deus o tenha. Então, eu acho que eles separaram. God Save America. Mais uma coisa, né? Deixa aí nos comentários. Deixa a fofoca aí. A fofoca aí. Quero estar atualizado. Mas ele falou isso. Eu acredito que tem outras formas utilizando maquiagem digital. Porém, a gente sabe como é o uso da inteligência artificial hoje. Então, vamos ver o que a gente vai ter. Se tem uma empresa que consegue fazer uma maquiagem digital, essa empresa é o ETA, né? A gente tem o Gollum aí. Temos o Andy Serkis na direção, então, mestre em captura de movimento. Então, acho que para fazer essas mudanças nas feições, principalmente do Orlando Bloom e do Viggo Mortensen, eu acho que está na mão do diretor, ideal, né? Então, assim, é o que a gente espera. Eu espero que eles aceitem, eu espero que convidem, eles não troquem o ator. Mas se trocar o ator também não tem problema, sabe? Eu acho que, assim, a gente tem que entender que os atores envelhecem, sabe? E aí, às vezes, não vão se encaixar em determinados papéis. Diferente do personagem, principalmente o Legolas. Então, assim, o Ian McKellen, então, né, ele já é um senhorzinho, põe a barba, o chapéu também, aí ele não precisa muita coisa. Vai dar pra fazer. O Elijah Wood, eu acredito que ele está com o anel até hoje, porque ele também não envelheceu.
Porque não é possível. Até a gente brincou outro dia, ele tá a mesma cara lá desde o... Era o Caleb do filme, falou Anjo Mal mesmo. Vai ter uma novela, Anjo Mal, nem sei. Eu lembrei da novela. Mas que ele faz lá um menininho com Macaulay Culkin. Então o Elijah Wood não precisa muita coisa também, não. Mas se o Viggo Mortensen colocar uma barba, de repente não passa? Será? Então, é que ele envelheceu bem, né? Eu acho que ficou muito tempo no sol ali. Lembra daquele filme dele lá com o cavalo, a corrida de cavalo no meio do deserto? Ali acho que deu uma envelhecida. Não sei muito bem, mas vamos ver. Ele falou que se tiver um roteiro bom, ele volta. Só E eu... quebrar o pé de novo, né? Isso aí é um bom vídeo, hein? Essas muita gente já sabe, mas tem várias curiosidades que talvez as pessoas não saibam aí sobre as gravações de Senhor dos Anéis. Perigoso. Até, ele não só quebrou o dedo do pé, ele quebrou o dente e queria colar com cola e voltar a fazer. Tem fotos. O pior é que tem fotos disso. Informação. Num outro vídeo a gente fala sobre isso, mas isso é um pouco das informações. A gente já sabe que a caçada de Gollum foi confirmada para 2027, se eu não me engano, 17 de dezembro de 2027. As gravações começam ano que vem. Porém, pode haver ali algumas mudanças, tudo depende também do calendário da Marvel. Apesar da Marvel estar em baixa, mas tem ali rumores que a Warner não quer bater muito de frente com Vingadores. Então, assim, a gente não sabe direito, mas a primeira data é para dezembro de 2027. Vamos ver o que a gente vai ter. Eu tenho expectativa muito grande. Posso uma hora fazer um vídeo aí detalhando a caçada de Gollum, falando dos lugares que tem no livro, que pode passar. Também a gente pode fazer mais falando sobre Anéis de Poder, as diferenças do livro, as diferenças no Senhor dos Anéis, do livro, do filme. São vídeos muito legais que a gente pode fazer, então deixa aí nos comentários quais vocês querem. Dê opinião, dê aí. Fala assim, pô, eu queria que falasse disso. Aí a gente vê aí o que a gente consegue fazer. A gente estuda se a gente não souber. Então, só É uma boa oportunidade de descobrir, né? É uma boa oportunidade. Isso é legal. A gente pode descobrir coisas novas aí. Então, deixa no comentário aí alguma sugestão de pauta. Estamos abertos aí. Isso é importante, a gente escutar o público, né? Então é isso aí, galera. Curta e compartilha o vídeo. Cara, ajuda pra caramba isso. Às vezes a galera esquece. Ele, não, pô... Tá na televisão, não vou dar o like, dá trabalho. Mas não, vai lá, ajuda pra caramba isso. Já vai esse começo, né? Pô, a gente tá começando, então a gente precisa desse engajamento, dessa, né? Criar essa comunidade, dessa força, né, galera? Criar essa comunidade, né? Então, curte, compartilha aí, se inscrevam no canal e até a próxima. E esperamos que vocês estejam junto com a gente. Valeu!